irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Sagrada Família de Nazaré esteja conosco em mais uma sexta-feira. Hoje, dia de festa, dia de Nossa Senhora do Carmo, essa santa que é venerada pelos nossos irmãos carmelitas. E hoje, assim, com a graça de Deus, estou muito feliz que tem uma convidada especial, a jovem cursilista Meire Ellen, que disse sim à Boa Nova e fará para nós a proclamação do Evangelho, que também faz citações sobre a Santa Mãe de Deus. Quem é a Mãe de Deus? Quem são os irmãos de Jesus? Sabemos que todo cristão tem a missão de evangelizar. Então, eu agradeço a Deus por mais esse sim, né, dessa irmã cursilista que fará a parceria comigo hoje para levar a Boa Nova para vocês que estão acompanhando o Anunciamos a Boa Nova. E fica aí o convite para vocês se inscreverem no canal e dar um joinha lá para que a gente possa continuar esse trabalho evangelizador e que a Boa Nova do Senhor possa chegar cada vez para mais irmãos e irmãs. Amém, irmãos? Meire, é contigo, irmã. Deus te abençoe pelo sim à Boa Nova. Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. É um prazer estar aqui com vocês hoje para fazer essa reflexão do Evangelho. O Evangelho de hoje, ele está em Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram de lado de fora, procurando falar com ele, e alguém disse a Jesus: Olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele me recorda muito a imagem de Maria, né? A tão importante Virgem Maria. E nesse Evangelho, algumas pessoas fazem uma interpretação errada e acreditam que Jesus, ele desprezou a sua mãe e os seus irmãos ali naquele momento. Mas, pelo contrário, Jesus, ele nos ensina, ele nos diz com sua palavra, né, que quem faz a vontade do seu Pai, quem faz a vontade de Deus, esses são a sua família, são os seus irmãos e a sua mãe. Então, Maria, acima de tudo, ela fez a vontade de Deus, né? Quando ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então, Maria, ela nos deixa o seu exemplo de entrega, de confiança nos planos de Deus, e com o seu sim, ela mudou a história da humanidade. Que possamos nós também, com esse Evangelho de hoje, refletir sobre a vontade de Deus na nossa vida, porque em muitos momentos nós precisamos aprender a confiar em Deus, né? E entregar as nossas vontades na mão dele, né? Para que seja feita acima de tudo a vontade de Deus e não a nossa, né? Então, muitas vezes a gente precisa aprender a dizer:
que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Né? E que se a minha vontade for diferente da sua, que o Senhor possa colocar sabedoria e discernimento no meu coração. Então, para que nós possamos, com o exemplo de Maria, né, que a gente possa seguir esse exemplo dela, de fazer sempre a vontade de Deus e de confiar na providência divina. E então eu encerro essa reflexão, né, com uma pergunta. O que falta então na nossa vida para fazer a vontade de Deus, né? O que falta para que a gente possa seguir o exemplo de Maria? E o que nós precisamos mudar na nossa vida a partir de hoje para que nós possamos pertencer à família de Jesus e assim ser mãe, irmão ou irmã, como diz o Evangelho de hoje. Então agradeço a todos, tenham todos um final de semana abençoado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria! Deus te abençoe, Meiriellen, pelo sim à boa nova do Senhor. E como diz o Evangelho de hoje, Jesus abre os braços para todo aquele que faz a vontade do Pai. Como a família de Jesus é grande, conforme o sim de cada irmão que faz a vontade do Pai. E hoje estamos em festa, dia de Nossa Senhora do Carmo. Sabemos que Nossa Senhora tem vários títulos, conforme ela aparece em cada lugar. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe no México, Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Então, os carmelitas veneram Nossa Senhora no Monte Carmelo. Esse monte fica em Haifa, no norte de Israel. Carmelo em hebraico significa carmo, vinha, elo, Senhor. Então tudo a ver com Nossa Senhora, que é a vinha do Senhor. Foi neste monte também que o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, né? Pois muitos estavam adorando os deuses falsos e o profeta Elias, através da graça e do poder de nosso Senhor, fez com que Deus Baal fosse derrubado. Porque existe apenas um Deus, o nosso Senhor Javé, Deus Uno, Deus Trino. Então, neste monte, vários religiosos passaram a seguir ali, a viver uma vida eremítica de contemplação a Nossa Senhora. Porém, ali foi invadido pelos muçulmanos que não aceitavam os cristãos. Então, muitos foram martirizados, outros fugiram para a Europa. E nessa fuga, a Ordem Carmelita elegeu São Simão Stock para ser o superior geral. Porém, quando ele chegou na Europa, encontrou outra dificuldade, agora dentro da igreja. Porque a igreja não queria formar novos grupos, já existia os franciscanos e os dominicanos. Então, São Simão, com o terço na mão, entregou para Nossa Senhora a Ordem dos Carmelitas. Porém, no dia 16 de julho de 1251, Nossa Senhora apareceu para São Simão, rodeada de anjos com o escapulário na mão. E ela disse a seguinte frase: receba, meu filho, este escapulário da sua ordem, que será o penhor e do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do Carmo. Todo o que morrer com este escapulário será preservado do fogo eterno. Então,
meus irmãos e irmãs, Nossa Senhora, com o escapulário na mão, apresenta ali sinal de que essa ordem deveria permanecer. E ela cresceu a partir dali e para nós ficou assim a devoção do escapulário, né? Então, uma coisa assim que a gente precisa ter em mente é que tanto o escapulário, como o crucifixo, como a imagem de Nossa Senhora, que muitas vezes a gente carrega numa correntinha, se ela não for levada assim com ardor, com amor, né, com a nossa vida cristã de batizados, que deve continuar sua caminhada orando, fazendo penitências, levando as 3 virtudes teologais a sério, né, que é a fé, a esperança, a caridade. Se a gente não viver essa vida cristã de batizados, levando a boa nova e vivendo a nossa vida com as virtudes teologais, não há escapulário, não há cruz, não há imagem de Nossa Senhora que vai te livrar do inferno. Então, precisamos sim continuar a nossa vida cristã, de penitência, de oração, de vivência da palavra do Senhor, de anunciar a boa nova do Senhor, porque sem a nosso sim, né? Porque Deus dá a parte dele, mas ele também espera o nosso sim. Então, não pense que usando um escapulário você será livre do inferno, né? Depende sim das suas ações, do que você faz aqui na terra, como você vive a fé cristã. Isso sim te levará para o céu, porque senão os objetos que a gente tem em devoção acaba sendo apenas superstição, apenas um amuleto, né? E não é essa a intenção da nossa fé católica. É que a gente seja sim revestido da proteção de Nossa Senhora, mas que o nosso sim também seja ali, faça parte da nossa caminhada. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.